torcida do Flamengo já está há um tempo pedindo isso. Ontem, depois do jogo, mesmo com a vitória, o pessoal xingou o Tite nas arquibancadas do Maracanã. Aliás, arquibancadas bem vazias, coisa muito incomum para os jogos do Flamengo. A torcida fez o seu protesto dessa forma. Vene, o que aconteceu com essa demissão? A pergunta primeira que eu quero te fazer. Ele já estava, entre aspas, com uma decisão de que seria demitido antes do jogo ou não? Boa pergunta ou ele foi sua. demitido mesmo depois desse jogo do Atlético Paranaense? Boa pergunta sua, Fernandinha. A apuração que eu tenho é que não. O Rodolfo Landim não queria demitir o técnico Tite, embora muita gente que esteja ali envolvida no dia a dia dele, no departamento de futebol do Flamengo, optasse pela saída do Tite. Mas o Landim não queria demitir. Tanto é que ele foi mantido no cargo diante do Atlético Paranaense. Só que muita coisa aconteceu. Vamos recapitular. Teve a eliminação na quinta-feira contra o Peñarol, uma eliminação que todo mundo classificou como vexatória, vergonhosa. O Landim manteve a postura de deixar o treinador, achando que o treinador poderia reverter a situação dentro e fora de campo, porque a situação nos bastidores também não era das melhores. Os jogadores sentindo muito, o próprio treinador sentindo muito. Veio o jogo contra o Atlético Paranaense, e você mencionou muito bem aí que mesmo após a vitória, ele foi muito xingado e hostilizado. E antes mesmo de a bola rolar e durante o jogo, ele foi muito hostilizado. A palavra certa é essa. A torcida do Flamengo mostrando claramente que queria a saída dele. E aí veio a entrevista coletiva dele pós-jogo, que ali foi a gota d'água. Além dele estar muito abatido, ele sentindo muito golpe, sentindo muita pressão, teve uma pergunta que foi crucial, que ali acabou decidindo de vez a situação, o Rodolfo Landim decidindo pela saída do treinador. Quando ele foi questionado se o Matheus Cunha seria o jogador da Copa do Brasil, mesmo na eliminação da Libertadores da América. A gente pode ver aí nos últimos dias, nos últimos noticiários, o Flamengo brigando a todo custo com a CBF, com outros clubes, para poder fazer com que tenha o seu melhor time na Copa do Brasil, ou seja, priorizando a Copa do Brasil ao invés do Campeonato Brasileiro. E aí o técnico Tite, mesmo assim, opta por manter o Matheus Cunha, tanto é que, vou até contar um bastidor aqui, ontem, após a entrevista coletiva, uma pessoa da diretoria do Flamengo, não faz parte do departamento de futebol, mas é uma pessoa grande da diretoria do Flamengo, um VP, tirou o print da minha postagem no meu Instagram, com as palavras do Tite dizendo que o Matheus Cunha seria o goleiro, me mandou perguntando, Vene, isso é verdade mesmo? Você publicou isso? Ele falou realmente isso? Porque eu não vi a entrevista coletiva. Ou seja, muita gente foi pega de surpresa, porque muita gente imaginaria que o Tite não fosse manter esse revezamento no gol, porque o Flamengo está priorizando a Copa do Brasil. A verdade hoje é essa. Mas muita gente então isso enxerga... é uma coisa que internamente no Flamengo era só o Tite que gostava. Não, o Flamengo não gostava antes, da questão do goleiro. Antes tinha o apoio da diretoria, só que veio a queda na Libertadores. Entendi. E a diretoria, além de estar fazendo um esforço absurdo para ter os melhores jogadores na Copa do Brasil, também fez um esforço absurdo para contratar um goleiro Rossi, que é muito melhor que o Matheus Cunha. O Matheus Cunha, ano passado, ele entregou na eliminação contra o Olímpia, entregou na final da Copa do Brasil diante do São Paulo. Recentemente, ele sofreu gols bobos. Ele teve culpa em 2 gols contra o Grêmio. Então, é um goleiro que não passa tranquilidade. E é óbvio, quando você olha a Copa do Brasil como a única possibilidade de título na temporada, você tem que colocar os melhores em campo. O Rossi é melhor que ele, não só no quesito pegar a bola, no quesito reposição, não tem nem discussão isso. Então ali acabou sendo a gota d'água. Então após a entrevista coletiva, o departamento de futebol, juntamente com o presidente Rodolfo Landim, decidiu pela demissão do treinador. Só para a critério de informação, muita gente me questionando sobre isso, multa rescisória. O Flamengo vai pagar 3 milhões de multa rescisória, porque o acordo prevê pagamento de 50% do que o treinador tem a receber até o fim da temporada, que é quando acaba o contrato dele. E isso vai dar cerca de 3 milhões de reais. E aí, hoje pela manhã, por volta de 7h30 da manhã, após comunicar, obviamente, o empresário do jogador, do treinador e também o treinador, o Flamengo divulgou publicamente que o técnico Tite não é mais treinador da equipe rubro-negra. Felipe Luiz fica de maneira interina. Ô, Lucas Pedrosa, a gente já vai escutar aqui a sonora do Tite, a última, né, como treinador, uma das últimas, até porque foi uma coletiva muito grande. Ontem o Tite falou sobre essa avaliação do trabalho dele e de que talvez ele não seria mais o treinador ele não seria o treinador dos sonhos, né? Cadê, Rodolfo? Talvez não seja o teu técnico, como é que é o nome dele? E aí tu pegou... talvez eu não seja o teu técnico dos teus sonhos, né? Talvez não faça também numa situação extraordinária tanto quanto tu queira,
Mas o trabalho e a dignidade pode ter certeza que ele vai ter sempre. O respeito a ti, o respeito à entidade, o respeito aos atletas, o respeito a vocês vai ter sempre. Término do ano associado a essa pergunta vai ter tchau ou não. Pedrosa, a gente sabe que é um ano eleitoral do Flamengo, né? Mas vamos desprezar isso, vamos pensar no todo. De 2019 para cá, quantos treinadores deram certo no Flamengo? Dois. Dorival Júnior e Rogério Ceni. Não, o Dorival. Não, acho que até o Rogério Ceni dá pra dizer que deu certo também, porque ele foi campeão brasileiro. Mas foi campeão com o povo chiando. É, porque... Era ele que eu ia pegar como exemplo, porque eu achei que você ia falar Dorival e Jorge Jesus. Não, Jesus é meio que unanimidade, isso, entendeu? Perfeito. Deram certo, pra mim, o Rogério Ceni e o Dorival. Mas olha quantos nomes. E aí eu ia pegar o Ceni como um ponto de apoio, porque ele foi campeão, mas não foi um campeão, assim, que todo mundo falava assim, caraca, eu adoro o Rogério Ceni, é isso aí, renova com ele, vamos ficar. Não, era problema, era um monte de... Por que acontece isso no Flamengo? Mas o Rogério Ceni foi demitido por questões internas. Tanto é que ele foi demitido após um vazamento de um áudio, vocês vão se recordar disso, por conta de problema de relacionamento internamente. A comissão técnica dele com a comissão técnica permanente. Mas esse é o ponto. Se não tivesse isso, talvez ele nem fosse demitido. Mas o ponto é esse. Como é que pode, num pedaço de tantos anos, você ter um time com um elenco tão bom, tão organizado financeiramente, que é o Flamengo, uma potência. O Flamengo é uma potência e nenhum treinador encaixa. Você consegue ver um problema? Como é que deve ser? O que é? Após o Pedrosa, eu posso dar minha opinião sobre isso? Pode. Vai lá. Eu vejo um problema muito grave aí de comando da diretoria do Flamengo, que é uma diretoria completamente confusa, que toma decisões injustificáveis, como, por exemplo, demitir um técnico que era campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Então, se esse cara que foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil não é mantido no cargo, quem vai ser mantido? É uma panela de pressão o tempo inteiro. Eles trazem o Tite numa situação de certeza de que o Tite daria certo. A gente comentou aqui, é um grande treinador, o Tite não é um mau treinador, o Tite é um ótimo treinador, isso tem que ser deixado claro, sim, mas que o trabalho dele não deu liga no Flamengo, por vários motivos. Primeiro, o DNA e essa coisa de que o Flamengo tem que sempre dar espetáculo. E eu já falei 1000 vezes aqui que essa régua de cobrança, pra mim, é uma régua completamente desproporcional e que muitas vezes tem talvez um egocentrismo ali de não perceber que os adversários evoluíram, de não perceber que os adversários hoje estão melhores do que o Flamengo, inclusive. Melhores não só que o Flamengo, mas também mais organizados fora de campo. Tem outro ponto também, a tal da meritocracia. O campo fala. O Tite não demonstrou isso no trabalho dele em vários momentos. Em vários momentos o Tite foi incoerente com as escolhas que ele fazia em campo. Posso citar aqui a primeira e talvez a que mais me vem à cabeça, que é a questão do Alan. E que muitas vezes a questão do Léo Ortiz também respingou nisso. O outro ponto, o Tite é um treinador pragmático. Ele não joga da forma como o torcedor do Flamengo está acostumado. E o principal para mim, que acabou sendo a gota d'água, foi a lesão do Pedro. O Tite montou o Flamengo para jogar em prol do Pedro. O Tite não sabe jogar sem um centroavante de referência nesse time do Flamengo. E aí, para mim, eu dou toda a razão para quem quer a saída dele justamente por conta disso. Porque o Tite não conseguiu mostrar repertório suficiente com o grande time do Flamengo que ele tem, com vários jogadores de material humano de alta qualidade, jogar sem o Pedro. O Pedro se machucou, acabou o Flamengo. Só que assim, para ser muito honesto, para mim o Tite está demitido pela torcida do Flamengo desde a Copa América. Aconteceu a Copa América, o Tite conseguiu se manter em primeiro, deu um respiro no trabalho dele e a partir daquilo ali, tudo foi crítica, tudo é xingamento, tudo é problema e o Tite tem seus problemas. Aliás, problemas que inclusive para mim me pareciam de um técnico totalmente inexperiente, porque as entrevistas coletivas dele, e muita gente acha que não, mas entrevista coletiva demite técnico, tá? Sim. E a entrevista coletiva dele era completamente chamando uma responsabilidade para ele, como por exemplo no gol, totalmente descabida. Não faz sentido um treinador com tanta experiência que já foi campeão de tudo ficar chamando essa responsabilidade para ele. Então, no final das contas, tudo respinga no treinador. Eu tenho que levar em consideração o calendário do futebol brasileiro, que ele perdeu o trio de ataque dele, ele perdeu o Everton Cebolinha, o Pedro e o Luiz Araújo, isso eu levo em consideração também, mas infelizmente esse casamento já está fadado ao fracasso desde o momento que a torcida do Flamengo demitiu o Tite. Quando a torcida do Flamengo demite o Tite, é só questão de tempo e ele seria um técnico demitido. E a sua opinião em relação a isso, Vene Casagrande? Na verdade, o Tite, assim, ele nunca foi unanimidade entre os torcedores do Flamengo. Vocês vão se recordar que quando ele chegou, grande parte da torcida do Flamengo era contra a chegada dele. Eu acho que o Tite, ele deixou muito a desejar, talvez tenha perdido o time do que é trabalhar no dia a dia num clube de futebol. A grande verdade é essa, eu entendo e levo em consideração o calendário do futebol brasileiro, o excesso de lesões, mas o planejamento da comissão técnica foi totalmente errado. Priorizou uma competição no começo da temporada, o Campeonato Carioca, depois não soube rodar o elenco, ele tinha um elenco farto,
Ele não soube utilizar a garotada da base, a grande verdade é essa também, porque ele teve isso à disposição dele. O próprio Matheus Gonçalves ontem fez uma grande partida e é um bom exemplo para isso. Sobre a quantidade de treinadores que não dá certo no Flamengo, para mim falta projeto esportivo no Flamengo. É isso, o Jorge Jesus foi um acaso. Para quem sabe os bastidores da chegada de Jorge Jesus, foi graças ao Paulo Pelaipe, que hoje está graças no Cruzeiro. Ao Vasco, que levantou esse nome na época. Que ele estava assistindo a um jogo contra o Atlético Mineiro e o Paulo Pelaipe sugeriu esse nome. Foi um acaso. Que tinha trabalhado no Vasco. Aí tem o Dorival Júnior. Que foi campeão da Copa do Brasil da Libertadores. Ah, não, vamos tirar o Dorival e vamos trazer o Vitor Pereira. Então nunca teve um projeto esportivo. A gestão Rodolfo Landim termina, porque vai terminar, ele não vai continuar, como começou, sem projeto esportivo. Houve essa Copa do Brasil, que é talvez o título agora mais palpável nesse fim de temporada, porque está numa semifinal, tem adversários difíceis pela frente, mas é uma semifinal de competição no Brasileiro, são 9 pontos de distância ainda para o líder da tabela, né? Então é mais foco na Copa do Brasil mesmo, o Flamengo dando aquela modificada no ambiente, tentando dar uma chacoalhada para ver se modifica alguma coisa, porque o time estava naquele banho-maria, naquela temperatura bem morninha, não conseguiu de fato modificar no Campeonato Brasileiro, na Libertadores, perdão, no Campeonato Brasileiro não vinha tão bem, quem sabe agora na Copa do Brasil contra o Corinthians consegue um bom resultado já nesta quarta-feira com o Felipe Luiz. Felipe Luiz começou a carreira de técnico no Sub-17, aí no meio do ano mudou para o Sub-20, foi até campeão mundial diante do Olympiacos no Maracanã e agora já dá esse salto para a equipe profissional. Felipe Luiz tem a licença A, então ele pode comandar os jogos e assinar a súmula, né, em jogos de competição nacional. Para jogos internacionais ele ainda teria que tirar a licença Pro, mas o seu auxiliar pode, enfim, assinar por ele, que tem a licença Pro. Então, o Felipe Luiz está preparado, se diz preparado para esse desafio aí, já comanda o treinamento da tarde no Ninho do Urubu e é um projeto para que ele fique esse fim de temporada e também 2025. O Flamengo pensando aí, quem sabe, em revelar um grande técnico para o profissional, um jogador que já conhece bem o clube, conhece os meandros ali do Ninho do Urubu e tem uma boa conexão com a torcida, que talvez isso tenha faltado bastante para o Tite, um entendimento mais com a arquibancada também, falar um pouco a linguagem do torcedor, ter aquela fagulha que nunca houve de fato com o Tite durante a sua passagem. Então, o Flamengo apostando nisso, por isso nem está indo ao mercado buscar outro treinador. Tempo curto também, a gestão acaba por agora, vai ter outra eleição, tem esses fatores também, mas o Flamengo decidiu interromper esse vínculo do Tite imediatamente. Ano passado insistiu um pouco mais com o Sampaoli, acabou perdendo a Copa do Brasil. Isso conta, é levado em consideração também nesse momento, fazer essa ruptura para tentar essa conquista da Copa do Brasil. Bruno, Mari. E a gente tem na tela, Pedro, essa lista dos treinadores do Flamengo depois do Jorge Jesus, né? Com o Domi com 101 dias no cargo, o Rogério Ceni 242, o Renato com 142 dias, o Paulo Souza 162, Dorival 168, Vitor Pereira não batendo 100, né, 99 dias, Jorge Sampaoli 167 dias e o Tite aí quase completando o ano com 357 dias também no comando do Rubro Negro. Eu tinha pegado até, Breno, que você tinha falado sobre os caras não terminarem a temporada, né? Do Domi para baixo, quem teve o melhor aproveitamento foi o Renato, com 72,8%. É que a derrota ali foi traumática, né? Exato. E aí acabou ficando insustentável por tudo que aconteceu naquela semana. O menor aproveitamento foi o do Vitor Pereira, com 58,3%. Pegando aí como que esses caras também se comportaram no comando. Pra mim, o Flamengo começou a ganhar a Copa do Brasil hoje. Pra mim, o Flamengo começa a ganhar a Copa do Brasil com essa mudança. Você gosta, né, Mariana? Não que... Peraí. Coloca isso no Corinthians saiu, foi eliminado. Calma, deixa eu concluir o meu raciocínio. Então, vai lá. Eu acho que existem outras 3 equipes que são muito fortes. Mas se existia alguma chance de o Flamengo ainda conquistar esse título, era com essa mudança. Fui muito compreensivo, sim, com o trabalho do Tite, mas, de fato, assim, nesse último mês, depois daquele intervalo de data FIFA, que eu imaginava que ali ele poderia recuperar jogadores e dar um padrão para o time, ele não conseguiu. E, assim, mais do que tudo isso, era... Desculpa, o que o Pedro estava falando.
o ambiente era péssimo para o Tite. Era insustentável. Então, assim, o Felipe Luiz, ele não vai ser mágico. Ele não vai fazer o Arrascaeta e o De La Cruz e todos os outros jogadores... O Gabigol? O Gabigol, talvez, na conversa, ele até consiga alguma coisa, porque ali não me parece uma questão física, né? Uma questão muito mais de desempenho dele. Mas, assim, pelo menos o Felipe Luiz já é uma tentativa de você restabelecer uma sintonia time, torcida, grupo, que, de fato, com o Tite não existia. Então, acho que, assim, se existia alguma chance de conquistar a Copa do Brasil, para mim, era com essa mudança. Concordam? Não, eu acho que, assim, o Flamengo era candidato, mesmo com o Tite, mas, sem dúvida alguma, o ambiente estava completamente fora do... Não era sol claro, céu bonito e tal. Estava feio. E constrangedor, né? Os jogadores em campo e ouvindo, ei, Tite, né? Na própria entrevista coletiva, o Tite sendo cobrado daquela maneira como foi, né? Não estava legal, não estava legal. Em relação ao Felipe Luiz, vamos lá. Identificação muito legal, ele tinha honra, prazer em vestir a camisa do Flamengo, em representar o Flamengo. Mas a gente está falando de uma carreira nova para ele, que ele está dando os primeiros passos. Você corre para buscar informação sobre o Sub-20, Sub-17 e tal. Dificilmente jogava com 3 zagueiros, normalmente 4-3-3 ou 4-2-3-1, um time mais ofensivo, um time que ia para cima, mas ainda é muito cedo. O que eu acho que o Felipe Luiz vai fazer? Acho que ele vai tentar, agora, hoje é dia 30, amanhã a gente começa um novo mês, acho que ele vai tentar compor com os jogadores, acho que ele vai sentar com os jogadores, acho que ele vai tentar ter uma ideia dele, mas é uma carreira nova para ele. Ele pode ter sucesso? Claro que pode ter sucesso. Está lotado de jogador bom no elenco do Flamengo. Mas esperar que ele vá fazer uma revolução agora até o final do ano, eu acho que você coloca um peso em cima dele que não é justo com ele. Eu sou muito cautelosa. Eu lembro, na sexta mesmo a gente falou sobre isso, né, Bruno? Que você tinha falado sobre o nome do Felipe Luiz, que valia o risco. E eu um pouco mais cautelosa, Breiler, porque assim... Ao mesmo tempo que me dá a sensação de que o Flamengo já tentou de tudo, menos o Jorge Jesus de novo, que ele já talvez tentou... até já tenha tentado, mas não tenha conseguido, isso, né? Mas assim, que chegou a assumir. Isso. Foi estrangeiro, foi um perfil mais paizão, foi um perfil mais boleiro. Foi tudo já. Foi um cara novo começando, foi um cara que já estava no futebol brasileiro, foi um cara mais tradicional. E agora ele vai para um cara que é da casa, ex-jogador, muito próximo. Eu acho que a última tentativa zerou tudo. O último perfil, né? Zerou tudo. Então... Eu entendo que o Flamengo não tinha direito para onde correr nessa reta final de temporada. Mas eu penso em termos até de potencial. Se der certo, maravilhoso. Se der errado, eu acho que pode colocar já uma etiqueta ali no Felipe Luiz que ele poderia vir a ser a resposta para talvez 2025, 2026, 2027. Enfim, eu fico só um pouco... Pezinho atrás, mineira desconfiada. Eu, como bom mineiro também, Mari, essa desconfiança é plausível, até porque esse movimento da diretoria do Flamengo parte de uma pressão da torcida. A torcida do Flamengo colocou o Felipe Luiz no cargo, o promoveu pelo bom trabalho que fez na base, e é uma ascensão meteórica de fato. O Felipe Luiz começa muito bem, sub-17, sub-20, ganha títulos. Mas a gente sabe, uma coisa é base, outra é profissional. O Mário Jorge, que também é um profissional da casa do Flamengo, cara super vencedor na base. Mas quando chega no profissional, é outra história. A diferença para o Felipe Luiz é que o Felipe Luiz tem uma ascendência sobre os jogadores. Os jogadores o respeitam muito. E até o ano passado eram companheiros dele, conviviam. O Felipe Luiz sabe muito das dores que eles viveram nos últimos anos. Tudo que esses caras estão passando hoje, o Felipe Luiz viveu junto com eles. E isso pro bem e pro mal, né? Pro bem e pro mal. Mas isso é um trunfo do Felipe Luiz. Fosse outro técnico da base, como o Flamengo já tentou algumas vezes, com Maurício Souza, o próprio Mário Jorge, que assumiu como interino. Muitos já tiveram sucesso também, né? Essa Sim. coisa de, não é, Marra? Do Carpegiani pra cá. Mas agora, atualmente, Seabra, o Paiva... sim, não, tô falando na história do Flamengo. Mas até o recorte atual ainda é possível fazer isso, né? Verdade. Tem acontecido. Mas o Felipe Luiz chega com status diferente, por ter esse respeito do grupo. E pensando com a cabeça dele, o Felipe Luiz tem muito pouco a perder, porque, primeiro, tem o status de interino, não está chegando como técnico, não é um cargo que ele vai ter de levar até o fim do ano, não tem um prazo definido, é algo tampão. E nesse caso, se ele
no pior cenário, ele não consegue ganhar o título da Copa do Até o Brasil. final do ano. O Flamengo ali no Brasileiro patina, consegue a vaga na Libertadores de forma Vai colar nele, né? protocolar. Eu acho que não pega nele justamente porque a torcida o respeita, sabe do potencial, e o Flamengo tem eleição. Então, até por ser um ano eleitoral, não faz sentido a diretoria agora contratar um grande nome, já pensando no ano que vem, sabendo que pode perder o poder, o seu grupo político pode não estar no ano que vem. E o Felipe Luiz, sabendo disso, ele tem certeza de que um eventual fracasso não fará com que ele perca a oportunidade de, no futuro, assumir como técnico e já mais preparado, com mais estofo e experiência. É isso aí, nação rubro-negra. Vocês acabaram de ver o Vene Casagrande e a mídia rasgando elogios sobre essa chegada de Felipe Luiz. Eu vou falar uma coisa pra vocês, pra mim foi um baita acerto. Sabemos que o Felipe Luiz ainda tá em modo, né, de iniciante, de transição, mas com a capacidade e a experiência, né, que o Felipe Luiz tem, eu tenho certeza que o Flamengo vai voltar a jogar bola, né, vai voltar a jogar bola e jogar bola de uma forma inteligente. Capacidade todos nós sabemos que ele tem. Vamos torcer para que o Felipe Luiz consiga extrair o melhor de cada jogador, colocar jogadores que tenham a bola, fazer o adversário correr atrás do Flamengo. Toca aqui, não tá mais comigo, envolver o adversário, né? Fazer aquelas triangulações, né? E assim, chutar mais pro gol, variar várias jogadas táticas, porque esses jogadores são jogadores super inteligentes e assim, só quem tem a ganhar é o Flamengo. Essa que é a verdade, eu tô muito ansioso. Vamos torcer quarta-feira, né? O Felipe Luiz já deu o primeiro treino hoje. Vamos torcer para que o treinador possa consiga fazer esse time jogar muito bem, que é o que todos nós queremos. Então é isso, galera. Tô indo nessa. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima!